Sei que os irmãos saíram daqui tarde. Foi uma noite feliz. Já estão aqui de novo. Que Deus seja louvado também, como foi ontem à noite, em um dos momentos tão alegres para a igreja. Queria avisar aos irmãos, antes da mensagem, para que os irmãos, eu sei que não é hora dos avisos, mas eu queria avisar antes aos irmãos da diretoria, que nós queremos uma reunião com vocês, para tratarmos de algumas coisas pendentes que nós temos aí com urgência. Então, para que os irmãos não saiam, nós precisamos dessa reunião com vocês hoje, após o culto. E os nossos avisos serão na hora dos avisos. Irmãos, nós estamos lá em Serrinha há quase 4 meses, pela manhã, aliás, melhor, na quarta-feira à noite, nós estamos estudando o livro, a Carta de Tiago. E nós temos extraído muitas lições desse livro, ou dessa carta, como queiram chamar. E por ele ser uma pessoa transformada por Deus, e é isso que nos chama a atenção de Tiago, nós queremos, através desse livro, e queria pedir aos irmãos que os irmãos estejam lendo durante a semana o livro de Tiago, e nós queremos, junto com os irmãos aqui, extrair desse livro algumas lições para as nossas vidas. Nós queremos também escolher um versículo-chave para todo dia de manhã. Ou eu posso pedir que o grupo recite o versículo, ou eu posso escolher irmãos. Por exemplo, eu posso escolher Tati, eu posso escolher Carol, e se as duas não estiverem preparadas, então venham com esse intuito. Eu posso escolher Carlos, eu posso escolher Josias, eu posso escolher um de você, para que você recite esse versículo. E que tal a gente escolher Tiago 1,5, que é bem fácil? Que tal? Tá bom? Tá certo assim? Que é bem fácil, Tiago 1,5? Então, grave esse versículo, porque você pode ser um escolhido para falar esse versículo aqui, ou quem sabe em grupo. Se eu dissesse para você, você preferia individual ou grupo? Você dizer grupo, porque grupo é mais fácil, né? Aí você pode ir na onda do grupo, e aí vai embora. Então, fique atento, que pode ser ou em grupo, eu posso pedir o lado de cá, e eu vou ver quem está com a boca fechada, ou eu vou pedir do lado de cá. Então, fique atento, porque nosso versículo será Tiago 1, versículo 5. Irmãos, vamos abrir aí agora, vamos ler no capítulo 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Tiago, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Aqueles que podem, vamos ficar de pé. Tiago, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora,
A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Vou pedir à irmã Milza que nos leve a Deus em oração. Amém. Poder sentar. Irmãos, essa carta de Tiago, podemos dizer que é um livro prático. Aqui tem muitas coisas práticas para nós, indicando que a igreja ali na qual Tiago se refere, era uma igreja que estava precisando viver aquilo que eles estavam lendo, e estavam professando, e estavam aprendendo. Alguns comentaristas, eles dizem que o livro de Tiago, ele é como se fosse o livro de Provérbios. Eu sei que todos vocês costumam ler esse livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios também é muito bom para a nossa vida diária. Quando eu comecei a estudar esse livro de Provérbios, eu digo para os irmãos que eu aprendi muito com aquele livro. E o livro de Tiago, ele é semelhante ao livro de Provérbios. Muita coisa prática. E é como se fosse, irmãos, que ele estivesse falando aos nossos corações, falando para nós, para a sua igreja, algo urgente que nós precisamos fazer. A igreja, ela tem modificado muito. A igreja, ela já não é mais a mesma. E os irmãos há de concordar comigo. E é como se ele nos dissesse pelo Espírito Santo: isso é urgente para vocês praticarem. Façam isso, para que a igreja, ela venha a modificar. E um dos grandes problemas aqui que a gente percebe, que a igreja ela estava enfrentando, era colocar em prática aquilo que eles estavam professando. E é verdade, irmãos, nós temos grande facilidade de professar alguma coisa, de citar alguma coisa da Bíblia. Muita facilidade nós temos de citar um versículo, talvez até de citar Tiago 1,5, mas é verdade que se nós temos facilidade em falar versículos, nós também temos grandes dificuldades, irmãos, em praticar o que nós temos lido. E isso é para nós abrirmos os nossos olhos. Os dias são maus, os dias estão passando rápido. Eu não sei se é eu que enxergo de uma maneira e vocês enxergam de outra, mas eu vejo que até mesmo os dias do ano estão passando rápido. Não sei se vocês enxergam assim ou é eu que estou enxergando errado. Outro dia nós estávamos no início do ano, já passamos São João, já vem final de ano, então eu vejo assim as coisas passando muito rápido, muito rápido. E é necessário, irmãos, a igreja ela praticar aquilo que ela professa, aquilo que ela tem, irmãos, aprendido. E aí, irmãos, aqui no livro de Tiago, era como se Tiago, ele estivesse mostrando ali aqueles irmãos, eles eram crentes, eram servos de Deus, mas a vida deles
não eram condizentes com a vida cristã. A vida deles estavam divorciadas da teologia. Que adianta, irmãos, eu estar aqui à frente, eu sou cristão, mas eu prego uma coisa, mas não consigo viver aquilo que eu prego. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, porque só Deus é que sabe das nossas fraquezas, mas deve haver, irmãos, um esforço tremendo da nossa parte, para praticarmos aquilo que estamos ensinando, porque se o mundo vê, irmãos, que a nossa vida, ela não é uma vida de crente, a igreja será escandalizada. E nós precisamos, irmãos, atentar para essas coisas. E a igreja contemporânea é os grandes temas que os irmãos, que os pastores têm desenvolvido ao longo aí desses últimos dias. A igreja contemporânea, ela está vivendo esse problema. A falta de testemunho. E o tema central do livro de Tiago, por toda a carta, aqui tem algumas coisas interessantes dentro dessa introdução. Note que do versículo 13 ao 19, em especial o versículo 18, ele vai falar do nascimento, indicando que todo crente, ele passa por um nascimento. Olhe o versículo 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, irmãos, Tiago aqui, ele não está cobrando algo de pessoas que não são crentes. Então, logo Deus, ele não cobra nada do descrente, a não ser que se converta. Mas de nós crentes, irmãos, os nascidos de novo, Deus cobra algo diferente. Ou como sabe Romanos lá diz, uma novidade de vida. É isso que Deus cobra do seu povo, irmãos, uma novidade de vida. E é isso que Deus espera de nós. Mas então, irmãos, depois de salvo, o que é que Deus espera do seu povo? O que é que Deus espera dos seus filhos depois de salvo? Ou seja, nós, às vezes o novo convertido vem, tem um encontro com Jesus, aí ele, não, eu já tive um encontro com o Senhor me salvou, e eu paro por aí. Não, irmãos, não devemos pensar assim, nenhum crente deve pensar assim, depois do encontro com Jesus. Por exemplo, quando seus filhos nascem, o que é que Deus faz com seus filhos? Que eles o quê? Eles cresçam, eles desenvolvam. E olhe, eu vejo cada um aqui dos meninos pequenos, esse filho de Celso, é o Kelso, né? Kelso, eu vi Kelso pequenininho, hoje já está um homenzinho, está crescendo. A mesma coisa, irmãos, é o que Deus espera de cada um de nós crentes. Imagine, crente, como é que chama aquele pequenininho? Anão, crente anão. Então, irmãos, Deus não quer isso de nós. Deus quer, olha, crescendo. E só podemos crescer mediante o praticar da palavra de Deus, irmãos. Agora, não somente, irmãos, crescimento. E imaginamos uma coisa, irmãos, e aí às vezes nós crentes, nós nos aborrecemos por algumas coisas que são bobas. Às vezes eu ouço uma mensagem do irmão Sinésio, e eu vejo que a mensagem dele foi de encontro à minha vida. Eu vou ficar zangado com ele, irmãos? Pelo contrário, eu devo me alegrar. Ou com qualquer irmão. Eu devo me alegrar porque Deus está falando comigo. E a Bíblia diz que Deus fala a filhos. E ali Deus está me mostrando que eu preciso crescer. E para que haja crescimento, eu devo abandonar, eu devo praticar, conforme o Tiago fala lá no versículo 25, as coisas que Deus tem falado ao meu coração. Mas Tiago também, irmãos, não fala somente de crescimento. Ele fala de novo nascimento, ele fala de crescimento, mas ele também, dentro desse livro, irmãos,
ele vai também falar de maturidade. Maturidade. E aí vocês me permitam eu ser muito sincero, irmãos, em algumas coisas. Quando eu falo de maturidade, chegará aqui épocas em que eu vou tomar algumas decisões e que vocês podem dizer, eu não concordei com a decisão que o pastor tomou. E se você disser assim, se eu for uma pessoa que eu esteja buscando a maturidade cristã, eu vou me zangar com vocês? Não vou me zangar não, sabe por quê? Porque nem todo mundo pensa igual. E é quando nós atingirmos esse padrão de maturidade, e é isso que Paulo ensina lá também, quando ele fala, né, a perfeita varonilidade de Cristo, a altura completa, é isso que Paulo queria ali dos Éfesos. Se acontece isso, irmãos, e a gente fica chateado com alguma coisa, eu fiquei chateado porque eu não concordei com a proposta do irmão Zé Bispo, e aí eu saio daqui chateado, irmãos, isto mostra que eu não estou crescendo. Isso não é, irmãos, maturidade. A maturidade cristã é aquela que ela respeita a decisão do irmão, não está ferindo a Bíblia. E eu dou como exemplo, irmãos, eu tive um professor do seminário, bom professor, e ele uma vez, ele disse que aquela morada de João capítulo 14 ainda está sendo preparada. E os alunos se calaram, né? E eu disse, pastor, eu discordo do senhor, eu penso que essa casa já está pronta só para os crentes chegarem e ser recebido por Deus e morar nessa casa. Aí eu fiquei, poxa, será que ele vai ficar zangado comigo? Sabe o que ele fez? Olha, irmãos, eu penso assim, mas o irmão Jusilei, ele pensa diferente, e nós respeitamos. O que nós não podemos divergir é da nossa salvação. Olhe como ele respondeu. Se é outro, não. Eu vou pegar esse aluno e ele vai responder certo nas suas provas, nos seus trabalhos de classe, e eu vou dar sempre 0 a ele. Isso não é, irmãos, maturidade. A maturidade, ele pensa, o homem que está buscando essa maturidade, que está adquirindo, e quanto mais maturidade, crescimento, melhor, ele vai entender e ele vai não ficar chateado, e sim continuar no seu desenvolvimento cristão. Agora, irmãos, se nós estacionamos, nós somos como crentes anãos, nós não crescemos, o que é então que Deus permite nas nossas vidas para que haja o crescimento? Conforme o versículo 2, vai ter que vir provas, vai vir provações para que a gente cresça. E nós temos vários exemplos na Bíblia de irmãos que passaram por provas e cresceram. Nós, humanamente falando, não tem esse crente que na hora das provas não fique triste. Uns ficam mais, outros menos. Todo mundo passa pelas provas, não tem jeito. O nosso primeiro sentimento quando passamos pelas provas é ficar o quê? Triste. Triste, porque nós somos humanos. E aí ficamos tristes. Mas, irmãos, não é para ficar triste. Por que não é, irmãos? É porque Deus está trabalhando em nós. É porque nós não entendemos isso. As provas é Deus trabalhando em nós. Tem um versículo, irmãos, que quando eu li esse versículo, eu fiquei maravilhado com esse versículo. Quando Deus fala lá para o rei Ezequias, no capítulo 32, parece que é verso 31, ele diz lá que Deus o desamparou ao profeta, ao rei Ezequias, melhor dizendo, que Deus desamparou para prová-lo, para que conhecesse o que estava no seu coração. Aí a pergunta é:
A pergunta quem que precisava conhecer o coração? Era Ezequias ou era Deus? Era o rei Ezequias que precisava conhecer o coração. Porque quem menos conhece o coração somos nós, e Deus conhece. E diz lá que Deus o desamparou para prová-lo, para que o próprio Ezequias conhecesse o que estava no seu coração, porque Deus, por onisciência, já conhecia o que estava no coração. Então, irmãos, eu lembro que eu trabalhei, eu posso citar o nome, porque nós temos muita intimidade, muita afinidade. Eu trabalhei muito tempo com Marquinhos, alguns meses. Eu lembro que quando eu saí do seminário, aí veio a preocupação de um pai. O irmão José Bispo me chamou e disse, eu falei que eu estava com um programa de discipulado, eu queria ajudar alguns novos. Aí o irmão José Bispo disse, bote meu filho nesse programa aí. E Marquinhos tinha feito já uma decisão, estava a todo vapor, naquele amor de seguir a vida cristã, né, Marquinhos? Estava com aquela ansiedade de seguir a vida cristã. E aí, irmãos, ele estava montando uma empresa, e eu lembro que foi tantas provas que ele me contava, e a gente orava juntos ali, e eu dava para ele alguns conselhos, e ali eu via já Deus fazendo a plantinha crescer, a plantinha desenvolver através das provas. E hoje ele já está bem melhor do que ele era antes. E é assim que Deus faz, irmãos, nas nossas vidas. Já passei por muitas lutas, já passei por muitas provas na minha vida, mas de cada prova que eu passei, o Senhor mesmo, Ele me ajudou a passar pelas minhas provas, como também ajuda a cada um de nós a passar pelas provas. É o Deus que ama. Ele permite, mas Ele mesmo nos ajuda a passar. É como se tivesse um túnel, para passarmos, mas Deus vai ajudar a atravessar. Um colega meu, depois de 12 anos ou 11 anos, fez um concurso público na Polícia Militar, e por incrível que pareça, resolveu chamar ele para esse concurso, e ele está no batalhão de choque. E ele estava me contando que o sargento do choque, ou o tenente, colocou ele e um grupo, hora de meio-dia, 12 horas é hora de quê? De almoçar. E o tenente colocou ele e o grupo com as mãos fechadas, fazendo flexões, chamado apoio, no asfalto quente. Ele disse que o asfalto estava tão quente nas mãos dele, que ele ficava assim tremendo, E não era aquela flexão de você desce e sobe, não. Diz que ele dizia 1 e parava no 1. Se tivesse embaixo, é embaixo. E aí ele dizia segura, não coloca a barriga no chão. Segura, e aí saía olhando um por um. Aí 2, aí levantava, muito bem. Disse que quando chegava em 10, já estava mais de 50. Mas ele disse que quando chegou em um tempo que eles já se acostumaram. Já estavam maduros para poder enfrentar o problema. É isso que Deus quer de seus filhos, irmãos. Nos preparar para os grandes desafios que nós temos pela frente. Tudo o que nos aconteceu e vai nos acontecer, irmãos, é para o nosso bem. Deus não quer o mal do seu povo, não, irmãos. Pode escrever aí no seu coração: Deus nos ama. Deus te ama. Deus tem um plano na sua vida, e é porque Ele quer, irmãos, trabalhar na sua vida. Deus quer, irmãos, que você cresça. E aqui a primeira ênfase de Tiago, que a gente já falou isso, é sobre justamente o novo nascimento. E aí, irmãos, vem um novo nascimento, mas a velha natureza, irmãos, ela vai continuar ativa. Nós só perdemos essa velha natureza quando chega
A morte. E aí, às vezes, nós ficamos tristes também. Quem não fica? Quando chega a morte, quem não fica triste? Todos nós ficamos, irmãos. É um parente, é nós mesmos que, quando partimos dessa vida, aqueles que ficam, vai sentir saudade. Vai ficar triste. Isso é natural de cada ser humano. Mas também por dentro de nós vem aquela certeza. Se partiu com Cristo, a Bíblia diz que é muito melhor. Só é pior para aqueles que não, irmãos, nasceram de novo. E aí, irmãos, essa velha natureza também, ela vai caminhar junta. Os irmãos aqui leem aquele livrinho chamado Pão Nosso de Cada Dia. Eu era novo convertido e quando eu li esse livro, eu vi a história daquele índiozinho. Não sei se as irmãs lembram daquele índiozinho que recebeu, novo convertido, recebeu um troco a mais e colocou o troco no bolso. E o desejo no coração era que ele tinha que ficar com o dinheiro do homem branco, conforme eles chamam. E ele colocou no bolso, mas no meio do caminho Deus foi incomodando e devolve. A velha dizia fica, o novo dizia não, devolve, o novo devolve, e ele disse não, eu vou devolver. Estava já caminhando em uma boa distância, resolveu voltar e devolver o dinheiro. Indicando, irmãos, que o novo ser, o novo homem, tem que estar crescendo em direção a Deus. Quando nós chegamos em uma assembleia e nós criamos problemas, nós ficamos nervosos, e você conhece uma pessoa nervosa pelo seu semblante, pelo seu rosto, quando modifica até a cor, é porque, irmãos, a velha natureza está vencendo a nova natureza, e ela não pode vencer, irmãos, não pode vencer. Agora, claro, terá hora que você, se for por causa do pecado, você, se possível for, se estão ferindo a Bíblia, aí você vai ter que agir como Jesus agiu, mas sem perder o seu controle, porque o problema é pecado, irmãos. Agora, mesmo com essa natureza, irmãos, ativa, o Pai das luzes, o nosso Deus, Ele nos trouxe para o novo nascimento através da palavra de Deus. E é por isso que tinha um canto, aquele corinho, como é bom ser crente, né? E aí fala os dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo inteiro, e aí domingo inteiro já vai, né, tio? Então é bom, irmão, ser crente, porque o crente passou pelo novo nascimento, e esse rapaz aqui que nos escreve pelo Espírito Santo, ele passou por esse novo nascimento, irmãos. Ele passou por isso. Nós vamos ver mais na frente. Irmãos, a segunda ênfase também de Tiago que ele aqui nos ensina, e é essencial para a sua igreja, além do nascimento, como falamos, é o crescimento espiritual. Aí a pergunta é: como é que nós crescemos espiritualmente? Quando é que eu sei que eu estou crescendo? E aí você, dá para você perceber quando é que você está crescendo, ou quando uma pessoa está desenvolvendo. Por exemplo, no versículo 19, vou pedir a irmã Zilda que lê para mim aí, por favor, esse versículo. Note, irmãos, que a ira aqui, ela vai sempre querer vir à tona, e quando a ira sufoca ao crente, ele para de crescer. Agora, uma das dicas, irmãos, para iniciarmos no crescimento é ouvir. Como é bom você ouvir, irmãos? É bom ouvir. Nós temos por hábito, e aí eu vou reconhecer, nós fomos ensinados por muitos anos que a gente deveria ouvir. E está certíssimo o ensino. Antes, às vezes, de nós ouvirmos, nós já respondemos. E isso não é bom, irmãos. É bom ouvir. Baixe sua cabeça, seja um bom ouvinte, ouça. Deixe Deus falar, deixe alguém falar com você, ouça. Então, irmãos, o primeiro passo para crescermos, irmãos,
na vida espiritual é ouvir. Ouvir, e ouvir é muito bom. Quando você ouve, você pode ganhar muita coisa, porque você é um bom ouvinte. Agora, o nosso problema é que nós somos maus ouvintes. Outra dica para o crescimento, irmãos, conforme o versículo 21, veja aí a outra dica, para crescermos espiritualmente, conforme Tiago ensina. Vou pedir, quem está aí com a Bíblia aberta? Júnior, versículo 21. A palavra, irmãos, acolhei, ela tem aí o sentido de receber a palavra. Receber, por exemplo, chega alguém na sua casa e está precisando de uma hospitalidade, está precisando que você receba, que você acolha. Todas as vezes, irmãos, que nós acolhermos a palavra de Deus, porque às vezes a palavra de Deus nos nossos corações tem vaga para todo tipo de coisa. Tem vaga para futebol, tem vaga para a gente sair dia de domingo para ir ver a Fonte Nova sendo implodida, tem vaga para a gente ir ver a Arena Fonte Nova nos jogos aí, tem vaga para a gente conhecer ali o Dique do Tororó, conhecer a nova arena, tem vaga para a gente passear, tem vaga para o materialismo, mas não tem vaga para a palavra de Deus. E isso é ruim, irmãos. Devemos abrigar nos nossos corações a palavra de Deus. Por isso que Tiago diz aqui em um dos versículos, acho que é o 1:25, ele diz que a palavra de Deus, ela é como espelho. Como espelho. Então, irmãos, quando nós nos comportamos mal, é porque a palavra de Deus não está sendo o nosso espelho. Nós estamos vendo o espelho da palavra de Deus, mas não estamos vendo as nossas falhas. E nós temos por hábito de pegar a palavra de Deus para quem? Para mim ou para os outros? Para os outros. E aí, irmãos, isso não é bom. Imagine se eu estivesse aqui na frente pregando a palavra de Deus, mas eu estou pregando para vocês. Não, eu estou pregando para mim primeiro. E se Deus passar para vocês qualquer ensino, amém. Mas primeiro, eu aprendi isso, que a palavra de Deus, ela tem que passar primeiro pelo púlpito, pelo pregador. Porque senão ela não serve, irmãos. Não serve. E aí, irmãos, é necessário que nós pegamos esse espelho e colocamos de frente com os nossos rostos. De frente. E aí, irmãos, se eu percebo que meu rosto está sujo de alguma coisa, eu devo limpar meu rosto. Não procurar limpar o rosto de ninguém, irmãos. E aqui Tiago, ele está ensinando aos irmãos, individualmente, cada um, que procurasse corrigir as suas falhas. Agora, irmãos, o interessante é que ele diz ouvir, acolher ou receber, mas também, irmãos, obedecer. Imagine, eu vi no espelho o que está no meu rosto, mas eu resolvo a não corrigir as minhas imperfeições. Não valeu de nada, irmãos. Eu tenho um espelho em casa. Comenta-se que no passado, lá no tempo do apóstolo Paulo, lá, os espelhos eram de um material que não era igual ao de hoje. Era um material totalmente diferente. Então, não dava para poder ver perfeitamente a face de uma pessoa. Mas hoje não. Agora, se a palavra de Deus é o nosso espelho, como é, e a palavra de Deus já está completa, e nós não precisamos mais de nada fora da palavra de Deus, a não ser a Bíblia mesmo que nós precisamos, irmãos, pegar esse espelho e colocar de frente com os nossos olhos, com a nossa face, que é a nossa vida, e dizer: Senhor, me mostra o que está errado na minha vida. Senhor, me mostra, Jesus, por que eu estou parado no meu crescimento? Por que eu não desenvolvo? Me ajuda, Senhor, a corrigir as minhas falhas e não as falhas dos outros. E aqui, irmãos, Tiago,
está aqui falando que uma fé visível, uma fé verdadeira, irmãos, vai resultar em atos de obediência e justiça. E são essas pessoas no nosso meio que nós precisamos, irmãos, pessoas que têm uma fé verdadeira, mas que prove através das palavras, através das nossas ações. É isso que nós estamos precisando. E aí, meus irmãos, na hora de escolhermos qualquer pessoa para algum cargo, é necessário, irmãos, olhar essas coisas. E aí nós escolhemos por afinidade. Porque eu gosto muito do irmão José Reis, porque trabalhou na minha empresa, porque nós já lutamos muito lá na empresa por salário, por lutas. Não, irmãos, não é assim. A indicação não pode ser assim, irmãos. A indicação é por você saber que a pessoa, através da sua vida, é uma pessoa correta, é uma pessoa que tem falhas, mas é uma pessoa que luta e tem atos de obediência que são visíveis. E aí, irmãos, você olha e você indica pela obediência a Deus, pelo relacionamento a Deus, e não indicar por indicar e qualquer pessoa. E isso, irmãos, não é bom que nós façamos isso. Quanto mais, irmãos, atos visíveis de obediência e justiça, mais é melhor assim no nosso meio. Mas nós, irmãos, às vezes, nós fazemos de uma forma diferente. Eu sou muito simpático ao irmão A, à irmã B, à irmã C. Aí eu vou e indico por afinidade, mas não indico porque tem uma vida correta com Deus. Não, irmãos, devemos sempre olhar isso. E aquelas pessoas que nós notarmos que tem, irmãos, esse crescimento, que está provando que Deus está lhe tornando a cada dia mais parecido com Jesus, essas pessoas que nós precisamos no nosso meio. Esse rapaz aqui, os irmãos lembram que ele, lá no João capítulo 7, que ele chegou a dar um conselho para Jesus? Olha, ele e os seus irmãos, vai para Jerusalém, vai para lá, porque ninguém quer ser conhecido e que fique na sua terra. Vá para lá, vá. Irmãos, lá em Jerusalém estava um grupo esperando Jesus para poder matar, e eles, coitados, incrédulos, vá para lá, vá para lá. Irmãos, e aí Jesus disse assim, eu por enquanto não subo. E aí eles foram para a festa. Jesus deixou eles irem, e depois, Jesus lá, observando cada um deles. E aí depois, irmãos, você vê os irmãos incrédulos, ele como o próprio Judas, que eram irmãos, que nós vamos ver para a semana, isso, vamos provar biblicamente que eram irmãos, e depois você vê esse rapaz transformado pela graça de Deus, que é um favor imerecido. O homem é salvo pela graça de Deus. Ao homem só custa crer, mas para Jesus custou muito derramar sua graça em favor do seu povo, um favor imerecido. Esse rapaz vai ser salvo. E disse que os joelhos dele, não sei se os irmãos já leram isso, disse o historiador Joséfo, diz que esse rapaz, Tiago, depois ele ficou com os seus joelhos tão cascudo, que chama, né? Cascudo, ou carrancudo, né? Cascudo, melhor dizendo, que ficou igual ao joelhos do camelo, de tanto se abaixar, de carneiro, né? Para poder a pessoa que monta descer. Então, disse que ele tornou-se um homem de oração, colocou o seu joelho no chão, irmãos, e olhe, converteu-se, irmão, ou melhor, ele foi convertido. Irmãos, como Deus precisa de pessoas transformadas. E para a semana nós vamos ver isso, irmãos, que Deus transforma aquela vida de tal forma, que eu vejo lá na carta, quando Pedro foi solto, Pedro fala, vai dizer ao irmão Tiago que eu já estou solto, indicando que Tiago estava do lado de fora, mas estava preocupado
com Pedro e João, que estava preso. E eu penso, irmãos, se o meu joelho ficar marcado de oração, de tanto ficar de joelho, irmãos, isso me indica que eu estou crescendo. E aí, meus amados irmãos, me perdoe, eu vou chamar vocês a atenção hoje pela manhã. Eu vim aqui em um culto de oração e eu fiquei um pouco triste quando ouvi o grupo bem pequeno aqui é de oração. A igreja, irmãos, ela está perdendo essa vontade de orar. Tinha poucas pessoas aqui, irmãos, pouquíssima. Mas teve um jogo do Brasil na terça-feira. As casas dos irmãos, eu sei que estavam cheias de pessoas para assistir aquele jogo. E, ou por bem ou por mal, o Brasil perdeu e já foi embora. E aí, irmãos, naquele dia, ninguém perdeu de assistir o jogo do Brasil. Mas falar com Jesus, que faz bem para a alma, aqui tinha pouquíssimas pessoas. Nós precisamos, irmãos, fazer como Tiago, um homem de oração. Um homem que orava, um homem que falava com Deus, um homem que foi transformado. Ó, irmãos, quer que eu diga uma coisa? Quanto mais Deus me transformar, eu vou querer falar com Deus. Quanto mais Deus mudar a minha vida, eu vou querer falar com Deus. Geralmente as pessoas, irmãos, que oram pouco, é porque, irmãos, não está desenvolvendo na fé cristã. Aí você pode dizer, não pastor, mas eu oro em casa. Irmãos, e a comunhão com seus irmãos? E a comunhão com seus irmãos, que a Bíblia tanto defende, irmãos? Notem, lá em Atos, que provavelmente será um outro livro que nós vamos adotar para poder aprender aqui, a dinâmica daquele livro. Irmãos, nós podemos sim orar em casa, no nosso quarto, a Bíblia ensina isso. Mas, irmãos, a comunhão entre nós, é aqui que nós compartilhamos das necessidades uns dos outros, ó. O irmão tal está passando por necessidade, por um grande problema, vamos orar por ele. Ou quem sabe aqui você nota que o pastor parou de crescer na sua vida devocional, vamos orar pelo pastor. Lá em Atos, irmãos, quando os irmãos se reuniam e oravam, Deus fazia a obra na vida do seu povo. E aí, irmãos, quando a gente vem para cá e você vê a escolha pelas coisas desta vida, 100% ou quase 100%, pelas coisas de Deus, poucas pessoas. Eu também vim aqui na sexta-feira, pouquíssimos homens, eu não lembro nem o número que tinha aqui, irmãos, é muito pouco. E aqui estava ensinando a palavra de Deus, os irmãos estavam aqui compartilhando da palavra de Deus. E pouquíssimos homens para poder aprender. E parece, eu vi também algumas mulheres, parece que vocês estão unindo, Estão unindo dia de sexta-feira, homens com mulheres, não sei. Só foi sexta? Então, irmãos, mas pouquíssimas irmãs, pouquíssimos irmãos contados de dedo, que estavam aqui. Eu estava ali pensando, irmãos, por que está vindo assim poucas pessoas para a igreja, irmãos? E aí, irmãos, será que não está ocorrendo aquele versículo, que o amor de muito iria se esfriar? Será que não seria isso, irmãos? Será que nós paramos de crescer? Será que nós não paramos, irmãos, de desenvolver na vida cristã? Irmãos, é necessário a maturidade. Agora, irmãos, para encerrar, há 3 notáveis desenvolvimentos que são característicos da verdadeira maturidade cristã. E aí, irmãos, a gente vai hoje aqui receber uma cipuada, e talvez eu seja o primeiro. Versículo 26. Primeira característica de uma maturidade cristã. Versículo 26. Vou pedir ao irmão Tinho que lê para mim aí. Versículo 26, Tinho, por favor. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Notem que aquele que está, irmãos, em rumo à maturidade, a primeira característica é frear a língua, é pisar no freio. Eu estou falando mal de um irmão, vamos frear porque a Bíblia proíbe. A minha língua eu não estou usando ela para a glória de Deus, eu devo frear.
E assim, irmãos, a gente vai crescer. Quando a gente consegue controlar a nossa língua, nem tudo que vem à boca, nós devemos falar. Teve uma vez, irmãos, lá no trabalho, onde trabalhou eu e o irmão José Bispo, lá no Emoba, um rapaz, ele me xingou todo, mas caiu em mim, que me disse tanta coisa, porque queria entrar à força. E eu disse que não, que só podia entrar funcionários. E ele me xingou todo, rapaz, no coração, mas me veio tanta vontade de devolver. Aí eu pensei ligeiro, disse, não, a Bíblia diz que quando tu pensaste loucamente, põe a mão na boca. E aí eu segurei a boca. Fui andando com a mão na boca e não falei, como diz os mais velhos, engole o choro, engole o choro. E comigo foi engole a fala. E eu engoli, agora ficou ali mastigando o dia todo, mas eu não disse nada para ele. E vai acontecer, irmãos, isso na nossa vida. Quando tu pensaste loucamente, põe a mão na boca. Quando for falar mal do teu irmão, falar mal da tua igreja, ó, põe a mão na boca, ou quem sabe bota as mãos dentro do bolso, ou então amarra a tua mão. Eu devo amarrar minha mão, irmãos, a minha boca, para que eu não venha, irmãos, a falar aquilo que não devo. Outra coisa, irmãos, que indica também, além do controle da língua, irmãos, aqueles que estão crescendo espiritualmente, eles controlam a sua língua, mas também conforme o versículo 27 na parte A, ele vai dizer isso, no capítulo 1, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Note, irmãos, que ele fala aqui de visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, indicando que ali havia muitas viúvas, muitos órfãos que estavam precisando e os irmãos não iriam visitar. E hoje de manhã ali eu estava conversando com a irmã Cida, e ela estava me falando que ela, o irmão Zé Bispo e acho que a irmã Nena, foi visitar uma irmã por nome Neném, né? Neném. E eu fiquei pensando, quem é Neném? Eu não lembro mais quem é Neném. Talvez pela fisionomia eu lembre. Mas diz que tem quantos anos? 80 aí? A mãe da irmã Lindanô, olha, 90 anos. E aí, irmãos, eu fico pensando, quantas visitas nós fizemos a essa senhora? Uma idosa que está lá, não consegue mais vir para a igreja, e nós não visitamos essas pessoas idosas que estão lá, quem sabe, lendo a palavra de Deus. Mora longe? Irmãos, não importa, Jesus viajava muito e viajava a pé. E nós precisamos, irmãos, fazer isso, visitar os nossos irmãos que estão mais velhos. Imagine, irmãos, se a irmã recebe uma visita de um jovem, e aí esse jovem lê a Bíblia lá para a irmã e ora lá com ela e canta um hino, conforme o irmão Zé Bispo faz, a irmã e o irmão Sinésio e outros irmãos fazem. Então, irmãos, é necessário fazer isso. Eu fui lá celebrar a ceia para aquela senhora e fiquei muito feliz, ela com os olhos cheios de lágrimas. Cobrou isso. Aí é uma dívida nossa, irmãos, fazer um dia uma visita a essa irmã e celebrar a ceia. A outra irmã que nós fomos celebrar a ceia foi a irmã Enedina, né? E aí você via lá os olhinhos cheios de lágrimas, sem uma pernazinha, sentada lá na cadeira de roda. E aí eu vim hoje disposto a pedir perdão, porque ontem ela disse que queria vir para a minha posse, que queria vir. Ela tinha me dito que esperava que eu fosse, o pastor daqui que estava orando por isso, para que eu fosse, o pastor daqui. E eu fui lá celebrar a ceia com os irmãos e ela disse, eu quero ir para a sua posse. Não é que eu acabei esquecendo? E aí 3:30 da manhã eu acordo, lembrei aqui depois do culto, fui dormir, quando foi 3:30 eu disse, meu Deus, que falha. Um cadeirante se prepara todo, toma banho, se arruma todo, aguardou os irmãos ir buscar, e cadê o pastor? E os irmãos que não são crentes? E aí ficamos lá em casa cobrando, e Ivone dizia, a culpa foi sua,
Eu disse, a culpa foi sua. Que você, aí Léo disse, você tem que ser a agenda do pastor. A agenda do pastor. A irmã, a esposa do pastor da Vizema, como é que chama ela? Patrícia. A irmã Patrícia é a agenda do pastor da Vizema. Eu disse, então a culpa foi de Ivone. Um botando a culpa no outro, Adão e Eva. E aí, irmãos, mas graças a Deus, e aí eu liguei para o irmão Cristiano, disse, a culpa também foi da irmã Anitta e do irmão Cristiano, que estavam comigo, e aí querendo ligar, mas Cristiano pegou no sono, não consegui, mas quando eu chego aqui, a irmã Cida me alegrou meu coração, e aí não foi por causa da doença não, foi porque eu falhei. Olha, a irmã ligou, falou aí com a irmã Anitta, e a irmã Anitta falou com o irmão Cristiano, que não era para o pastor ir não era para os irmãos ir não, que ela estava bem gripada. Eu digo, graças a Deus, não pela doença, mas porque eu não caí na falha. Oh meu Deus. E aí conversei ali com a minha disse, não se preocupe não, foi isso mesmo. E aí, irmãos, eu já ia 10 horas agora para pedir perdão a ela pela minha falha, mas graças a Deus que não vou precisar ir, mas tenho que visitá-la. Então, irmãos, é assim, irmãos, nós mostramos que estamos crescendo, irmãos, crescendo na maturidade. E para encerrar, hoje pela manhã, no versículo 27, uma das, eu já falei que o controle da língua, o cuidado dos necessitados, mas a outra característica que estamos crescendo é a última parte do versículo 27. O que é que diz lá aí? Guardar-se o quê? Aqueles que estão crescendo, que estão buscando a maturidade, eles guardam-se incontaminados do mundo. E que o Senhor, irmãos, tenha nos abençoado hoje pela manhã e tenha falado profundamente aos nossos corações. Aprendamos uma coisa: nós ainda não atingimos o alvo de Cristo. E aí é eu, o pastor, é vocês, é todos nós, porque o pastor só é um servo também, não é melhor do que vocês em nada. E todos nós aqui somos o quê? Servos de Deus. E nós desejamos para o servo de Deus sempre o crescimento, rumo avante em direção a Cristo e olhando. Que o Senhor nos abençoe. Eu entrego agora ao irmão Júnior para que possa dar prosseguimento à escola.